E aí, pessoal, olha só, quando a gente pensa em psicologia, o que vem na cabeça? Uma ciência única, fechadinha, com todas as respostas sobre a mente humana? Ou será que o buraco é mais embaixo e a gente está falando de um campo gigante, cheio de abordagens diferentes? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. E para guiar a gente nessa jornada, vamos mergulhar de cabeça numa obra que é um verdadeiro clássico. Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia dos autores Ana Bock, Odair Furtado e Maria de Lourdes Teixeira. Esse livro é, sério, um mapa fantástico para a gente navegar por esse território que é tão fascinante. Então vamos lá, direto ao ponto. Afinal de contas, o que é psicologia? A pergunta parece super simples, né? Mas a resposta é bem mais complexa e interessante do que parece. Sabe, no dia a dia, todo mundo usa uma espécie de psicologia do senso comum. Aquela que faz a gente achar que psicólogo lê mente, que adivinha sonho. Mas e a psicologia como ciência? O que ela é de verdade? É aí que a conversa fica boa. Para a gente não se perder nessa exploração, dá uma olhada no nosso roteiro. Primeiro, vamos entender por que se fala em psicologias, no plural. Depois, vamos separar o que é ciência do que é senso comum. Aí a gente faz um tour rápido pelas grandes teorias, entende como é a profissão na prática e no final a gente junta tudo para responder a nossa pergunta principal. E a primeira grande pista para a gente começar a desvendar esse universo tá, acredite se quiser, no próprio título do livro. É uma escolha de palavra que muda completamente o jogo. Pois é, os autores não chamaram o livro de psicologia no singular. Eles usaram psicologias no plural. Essa pequena, mas poderosa escolha já entrega a ideia central. Não existe uma psicologia única e absoluta, mas sim um campo com muitas abordagens diferentes sobre o que é ser humano. E os próprios autores explicam o porquê. Como diz essa citação, eles acreditam que o melhor jeito de entrar nesse mundo é justamente abraçando a diversidade dele. Em vez de procurar uma verdade só, a ideia é entender as várias perspectivas que, juntas, tentam dar conta da nossa complexidade. Faz todo sentido, né? Agora, vamos aprofundar um pouco mais e entender como essa diversidade se organiza. O primeiro passo é fazer uma distinção crucial. Separar o conhecimento do dia a dia daquele que é científico. Então, de um lado, a gente tem o senso comum, que é aquela psicologia que a gente usa para se relacionar, para entender o mundo. Do outro, a gente tem a ciência psicológica, que é um campo de estudo sério, com métodos, com uma linguagem própria, com objetivos claros. Não é achismo, sabe? É investigação. Ok, se a psicologia é uma ciência, toda ciência precisa ter um objeto de estudo, certo? E qual é o dela? É aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque dependendo da teoria, as respostas mudam. Seria o comportamento? O inconsciente? A consciência? O livro Psicologias propõe um conceito muito legal para tentar unificar tudo isso: a subjetividade. Pensa assim, a subjetividade é o nosso mundo particular. É o jeito único como cada pessoa sente, pensa, fantasia, se expressa. É basicamente a matéria-prima com a qual as diferentes psicologias trabalham. Isso nos leva, claro, às diferentes formas de estudar essa tal de subjetividade. Vamos fazer um tour bem rapidinho pelas 3 grandes escolas que simplesmente moldaram a psicologia no século XX. O livro destaca estas 3 como sendo fundamentais às matrizes do pensamento psicológico: o behaviorismo, a Gestalt e a psicanálise. Cada uma delas é como um par de óculos diferente para a gente olhar para o ser humano. Primeiro, o behaviorismo. O foco dele era total no comportamento observável, aquilo que a gente consegue ver e medir. A galera do behaviorismo queria entender o que a gente faz e não tanto o que a gente pensa ou sente, porque o comportamento é concreto. A ideia principal é que a gente aprende a agir através da interação com o ambiente. Em seguida, a gente tem a Gestalt, também conhecida como psicologia da forma. O interesse dela é na percepção. A tese central é que a nossa mente não é passiva, ela busca ativamente por padrões, por totalidades. É por isso que a gente vê um rosto numa imagem, e não só um amontoado de traços. A Gestalt estuda como a mente organiza o caos em formas com sentido. Daí vem aquela frase famosa: o todo é mais do que a soma das partes. E por último, mas definitivamente não menos importante, a psicanálise. Freud chegou e simplesmente revolucionou tudo ao dizer que uma parte gigantesca da nossa vida mental é inconsciente. Ele propôs que nossos desejos, medos e memórias que a gente reprime lá no fundo continuam influenciando tudo que a gente faz e sonha. A psicanálise, então, tenta mergulhar nesses conteúdos ocultos,
Muito bem, vimos um monte de teoria, mas e na prática? Como é que todo esse conhecimento se transforma numa profissão? O que um psicólogo de fato faz no mundo real? O livro nos provoca com uma pergunta que é, olha, simplesmente excelente e que muita gente já deve ter se feito. Qual é a real diferença entre a ajuda de um psicólogo e a de um bom amigo? A resposta para isso define a essência da profissão. E este slide aqui resume tudo muito bem. Um amigo oferece um apoio pessoal, um ombro. Já o psicólogo ele faz uma intervenção profissional. Ele usa conhecimento científico, aplica técnicas específicas e tudo isso com um objetivo claro: promover saúde. Não é só dar um conselho, é ajudar a pessoa a construir um bem-estar que seja duradouro. E essa atuação profissional não se limita de jeito nenhum ao consultório. Tem psicólogo trabalhando em escolas, em empresas, em hospitais, em centros de saúde, até mesmo em presídios. Isso mostra a variedade enorme de contextos onde a psicologia pode ser aplicada para fazer a diferença. Chegamos na nossa sessão final. Agora é a hora de conectar todos os pontos, de juntar as peças desse quebra-cabeça e finalmente responder à nossa pergunta inicial. Então, o que a gente viu? Vimos que cada teoria joga uma luz sobre uma faceta diferente da nossa subjetividade. O behaviorismo olha para o comportamento, a Gestalt para a consciência e para a percepção, a psicanálise para o inconsciente. O ser humano é justamente o ponto de encontro de tudo isso. A grande conclusão do livro, que está super bem resumida nessa citação, é que a psicologia é diversa porque nós, seres humanos, somos diversos. É o campo onde a humanidade estuda a si mesma, em todas as suas facetas. Uma teoria só nunca daria conta de tudo. Por isso a resposta é psicologias no plural. Fica bem claro, né? O ser humano é complexo demais para caber numa única explicação. A grande riqueza da psicologia está exatamente nessas múltiplas lentes. E com isso, fica uma reflexão. Para começar uma jornada de autoconhecimento, qual dessas psicologias seria o melhor ponto de partida? Agradeço imensamente a companhia e até a próxima.